Caríssimos, mais uma vez estamos aqui batendo um papo e eu queria conversar de maneira muito rápida, né, com vocês a respeito de uma pergunta que me foi feita por alguns alunos da faculdade e que eu gostaria de tratar de um ponto de vista um pouquinho mais, digamos assim, detalhado, né? Porque, inclusive, recentemente, num processo do qual eu estava tratando, a gente teve essa questão aparecendo. Então, achei que seria muito interessante voltar a discutir essa matéria um pouquinho mais, de uma forma um pouquinho mais acentuada, né? Que se trata justamente da famosa comunicabilidade presente lá no artigo 30 do Código Penal. Então, vejam, o artigo 30 ele tem uma redação interessante, porque ele diz assim: não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal do crime, salvo quando elas forem o quê? Quando elas forem elementares. E aí, vejam, a primeira grande pergunta que a gente deve fazer sobre isso é, vejam, o que seria um elementar do crime? Né? E por que isso é importante em matéria de comunicabilidade? Vejam, a pergunta que os alunos me fizeram era a seguinte: o crime de peculato, como vocês sabem, é um crime que está previsto lá no artigo 312 do Código Penal e que ele tem uma característica interessante. A gente tem quatro, né, modalidades de peculato previstas lá na legislação e uma delas é o chamado peculato à apropriação, né? O peculato à apropriação ele é muito próximo, né, muito substancialmente próximo em matéria de comportamento proibido com o crime de apropriação indébita. Na realidade, não iria nem próximo, ele é exatamente a mesma coisa. Né? O indivíduo ele tem uma posse legítima da coisa e essa posse ela é transmudada, ela é transformada em propriedade. O indivíduo ele se assenhora indevidamente da coisa e, por conta desse assenhoramento definitivo, ele comete o crime, né, ou de apropriação indébita ou de peculato à apropriação, na forma do caput do 312. E aí é que está a grande característica. Né? Eu falava com eles de que a diferença básica entre o crime de apropriação indébita e de peculato ela se dá exatamente em que sentido? Ela se dá no sujeito ativo. O crime de peculato, ele é um crime, está previsto lá no nosso ordenamento jurídico, no capítulo 1º, né, no título, se não me engano, no título 11 do Código Penal, em que trata dos crimes praticados por funcionário público contra a administração pública em geral. E aí que está a grande característica, o que diferencia deles é a exigência de uma qualidade especial do sujeito ativo. Qual é essa qualidade especial? A qualidade especial é que o sujeito ativo seja funcionário público. E para isso, a gente tem que pegar a abordagem que já está presente lá no artigo 327 do Código Penal, que diz assim, ó, funcionário público é aquele que, ainda que de forma transitória, aquele indivíduo que, ainda que de forma não sem remuneração, ele vem a exercer cargo, emprego ou função pública. Então, se o indivíduo ele exerce cargo, emprego ou função pública, ainda que de forma transitória, ainda que sem remuneração, ele é considerado funcionário público para fins penais. E aí está a grande questão. Imaginemos que um particular ele venha a praticar, né, um crime contra a administração pública, né, e ele pratica isso em coautoria, né, em participação, né, como partícipe, junto com esse funcionário público. A pergunta era, ele vai responder por peculato ou ele responde eventualmente por outro crime? Então, para responder essa pergunta, a gente precisa necessariamente tratar do artigo 30. Porque, vejam, a particularidade aqui é o seguinte: no 312, em todos os crimes previstos lá nessa primeira parte, né, no título 11 do capítulo 1º do Código Penal, dos crimes praticados por funcionários públicos contra a administração, se exige uma qualidade especial do agente. Qual é a qualidade? A qualidade é que esse indivíduo seja funcionário público. Ora, o particular, obviamente, ele não é funcionário público. Então, em tese, ele não poderia praticar nenhum daqueles crimes previstos a partir do 312 até o 326 do Código Penal. No entanto, o artigo 30 ele tem uma particularidade. O que ele vai dizer? A regra é que se nós estamos diante de circunstâncias e de condições que são de caráter pessoal, essas circunstâncias ou condições de caráter pessoal, elas se aplicam exclusivamente ao agente, elas não se comunicam para os coautores ou partícipes. No entanto, o artigo 30, lá no finalzinho, ele faz um adendo. Ele diz, ó, salvo quando essas condições de caráter pessoal, elas constituírem elementares do tipo. E aí vejam, o que são elementares? Elementares são estruturas basilares, são estruturas essenciais de cada figura típica presente no nosso ordenamento jurídico. E, uma vez inexistindo uma determinada elemental, o que ocorre é que o crime ou ele deixa de existir, né, naquela forma, ou ele é eventualmente desclassificado para uma outra classificação jurídica, para um outro crime.
Então, quando a gente observa, por exemplo, o 359D do Código Penal, ele vai dizer, ó, o verbo é ordenar, ou seja, o elemento normativo que estabelece a ilicitude da operação é justamente ordenar uma despesa não autorizada em lei, ou seja, uma despesa proibida. Então, essas são as elementares do crime previsto no 359D. E aí a gente vai observando quais são as estruturas basilares que caracterizam cada um dos tipos penais presentes no nosso ordenamento jurídico. E a gente já sabe, de antemão, que a característica é a regra é que a qualidade de funcionário público ela é uma elementar daqueles crimes. Por quê? No final das contas, essa exigência, né, de que o indivíduo seja funcionário público é uma exigência afeta a todo aquele tipo, a todo aquele título presente no Código Penal. E aí vejam, Bittencourt, ele tem no seu tratado, ele fala isso de maneira muito interessante, porque ele diz assim, quando a gente trata da comunicabilidade, né, das elementares, ele diz assim, somente as circunstâncias ditas objetivas e as elementares do tipo vão se comunicar para outros. Mas cuidado, aqui vem uma observação que eu fiz, inclusive para os alunos, e que aqui faço para vocês. Essas elementares, para que elas se comuniquem, para evitar a responsabilidade objetiva no nosso país, né, é preciso que se demonstre, é preciso que se prove que elas estavam na esfera do conhecimento dos participantes. Que danado é isso? Vejam, o artigo 29 do Código Penal diz que todos aqueles que concorrerem para um crime vão responder, na medida de sua culpabilidade, pelas penas, né, pelos crimes a ele imputados. E aí que está, o artigo 29, ao tratar da chamada teoria monista de responsabilidade adotada pelo Código, ele basicamente vai endereçar cada um dos indivíduos que participaram de alguma forma daquele comportamento criminoso, dizendo o seguinte, ó, para que haja essa comunicabilidade, associando o 29 com 30, é preciso que os partícipes eles tenham agido, ao menos de forma culposa, em relação à circunstância objetiva ou em relação à elementar do crime, para que possa haver essa comunicabilidade, certo? Então, meu querido professor Cláudio Brandão, também quando ele tratava sobre a matéria na sua obra, ele vai dizer, ó, elementares, gente, são aqueles elementos, são aquelas circunstâncias que integram o modelo, né, abstrato da conduta incriminada. São aqueles elementos e características que vão determinar a própria existência do tipo penal. E a regra é que eles não se comunicam, né, aos demais integrantes a quem se imputa a prática delitiva, porque, vejam, num direito penal que seja comprometido como sendo de um Estado democrático de direito, um direito penal lastreado na culpabilidade, ou seja, numa responsabilidade subjetiva, é preciso afastar todo e qualquer resquício, todo, de responsabilidade objetiva, de responsabilidade que se dê sem dolo, sem culpa. Então, é preciso que se comprove, no caso concreto, pela instrução, no ingresso da esfera do conhecimento, da ação, do conhecimento e ação dos partícipes, né, e dos coautores, aquela condição trazida pelo elementar e que eventualmente vai se discutir se ela vai se comunicar ou não para os demais. Então é muito importante que os elementos probatórios apontem, pelo menos de forma mínima, né, para eventual oferecimento de denúncia, mas ao final, em grau de certeza, que haja a presença desse elemento subjetivo do tipo penal, né? Então, se a gente pegar o mesmo 359D que eu tinha falado anteriormente, é preciso que haja o dolo de efetuar ou de ordenar despesa não autorizada em lei. E aí é que está. A grande sacada para que haja a comunicabilidade é justamente, vejam, o indivíduo que participou, o indivíduo que foi coautor do crime, ele sabia que o rapaz ele era funcionário público, né, que a pessoa era funcionária pública. Não só isso, além de saber, essa prerrogativa, ser funcionário público, ela foi indispensável para a prática do delito, ou seja, a facilitação do crime decorrente da confiança outorgada ao funcionário público, ela foi essencial para a prática delitiva, porque se não foi, né, se os elementos, se a comunicabilidade desses elementos não se demonstrou comprovada pelos elementos de prova, não se demonstrou comprovado que efetivamente o indivíduo ele não só sabia da qualidade de funcionário público do qual autor ou partícipe, mas que ele se aproveitou disso, estava na esfera de da sua responsabilidade. Então, no final das contas,
essa comunicabilidade não pode existir, certo? Então ele pode responder, lógico, se houver a prova, né, da prática do ilícito, ele pode responder sim por algum crime, mas ele não vai responder por aquele ilícito específico que dependa aquela elementar, certo? Então é muito importante que a acusação, além dela ser portadora desse indicativo, desse descritivo, né, de que o indivíduo, né, praticou o ilícito do qual se exigia uma determinada característica, e essa característica expressa uma das elementares do tipo, a comunicabilidade das elementares, é muita atenção nisso, a comunicabilidade das elementares, ela não é algo que possa ser presumida. Ela não é algo que possa ser vista de maneira superficial e que precisa ser provado. Afinal de contas, dentro de um direito penal democrático, dentro de um direito penal que se lastreia pela responsabilidade subjetiva e também pelo princípio do estado de inocência, é a acusação que tem o ônus e o dever de provar a responsabilidade criminal de alguém e de, eventualmente, levando isso em consideração, né, o estado de inocência reclama que, se isso não for comprovado, o indivíduo seja absolvido por falta de provas, no mínimo.